Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui sobre empresas que eu gosto, que pagam bons dividendos e que eu acho que sim fazem parte de uma boa carteira de investimento visando longo prazo. E uma dessas ações, né, que vocês acompanham aqui o canal, é Klabin. E o que está acontecendo com o Klabin recentemente? Primeiro, as ações têm caído bastante, mas mais do que isso, alguns analistas do mercado, algumas casas de análise bastante renomadas, bastante respeitadas, os analistas têm dito que não vale a pena comprar mais Klabin e dando as suas justificativas, né, em todos os relatórios que eles publicam. E aí aqui eu quero fazer um vídeo primeiro explicando qual que é o ponto de vista deles e mostrando por que eu acho e por que na verdade eu não sigo essas recomendações e por que na verdade eu acho que sim, vale a pena comprar Klabin hoje dados os preços super descontados, tá? A ideia desse vídeo é fazer com que você consiga pensar cada vez mais no que você está fazendo, entender as diferentes opiniões e, mais do que isso, entender qual que é a sua estratégia. Porque dependendo da sua estratégia, você vai ou concordar com esse analista, né? Ou seja, não comprando as ações, ou até falando, opa Bruno, você tá certo, deixa que eu comprar as ações porque de fato estão baratas, beleza? Lembrando, a decisão tem que ser sua. E para você tomar uma boa decisão, você tem que ter uma boa estratégia de investimento. Você precisa saber analisar as empresas por conta própria, você precisa saber fazer as análises para que você fique tranquilo, durma tranquilo. E para isso, no dia 7/5, só um pequeno detalhe aqui, eu vou abrir a turma 3 no meu curso de investimento, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para montar uma boa estratégia, para analisar bem uma empresa, para analisar bem um setor e tomar decisões sozinho, sem precisar ficar aí copiando as pessoas, tá? Então no dia 7/5, 7 de maio, às 7 horas da noite aqui no canal, às 7 horas da noite, eu acabei de falar, né? Vai ter uma live, tá? Ao vivo, 100% gratuito, você não precisa pagar nada. É só você vir aqui no comentário fixado, ativar o sininho. Nessa live eu vou te dar uma primeira aula, vou te passar as informações e aí sim abrir o curso pra vocês, beleza? E também tá tudo aqui no comentário fixado, é só você clicar lá, ativar o sininho e eu te vejo lá, beleza? E agora vamos entender então o ponto de vista dos analistas, o porquê que eles não recomendam Klabin e porquê que eu acho que você, nesse momento, tem uma bela oportunidade para comprar essa empresa. Beleza? Bom, pessoal, ó, vou usar algumas notícias aqui, tá? Falando aqui da recomendação dos analistas e depois eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Então, primeiro a gente tem o JP Morgan, tá? Que é um grande banco de investimento, cortando Suzano e Klabin, porque, de acordo com eles, o preço de papel celulose perdeu sustentação. Ou seja, a tendência no curto prazo é que esse preço de celulose dê uma diminuída, ou seja, caia. Por quê? Muito por conta de demanda da China, tá? Então, o que a gente pode meio que olhar um pouco para essa questão toda? Eles estão olhando um cenário de curto prazo, onde a gente tem uma demanda menor da China, tendo uma demanda menor da China, o preço da celulose vai para baixo. E aí, obviamente, essas empresas, como elas estão ligadas a isso, podem trazer, sim, um resultado pior no curto prazo. Ainda que os mercados continuem apertados e o aumento da capacidade ainda esteja por vir, a melhora na logística e a demanda ainda fraca na China pesam sobre os preços, ou seja, pesaram sobre os preços da celulose. JP Morgan diz que é difícil manter otimista com as empresas de papel e celulose diante da deteriorização do momentum do lucro dos setores. E aqui está uma frase bastante interessante. Perceba, o que os analistas estão falando e qual que é o trabalho deles. Eu posso falar isso com propriedade porque eu já fiz esse trabalho e hoje eu estou em contato com o analista diariamente onde eu trabalho, que é na Genial Investimentos. Qual que é a grande ideia aqui, tá? Quando o analista faz o seu modelo, faz a sua recomendação, normalmente ele enxerga ali, apesar de projetar os fluxos de caixa futuro daquela empresa, entender quando que aquela empresa vai valer lá na frente, trazer valor presente, é sempre para um cenário de um ano. Então, ele sempre acha o preço justo da empresa para um cenário de 12 meses. Então, sim, no curto prazo, se o preço da celulose vai ser pior, se o setor não vai trazer boas perspectivas de crescimento, de aumento de volume, e essas empresas estão relacionadas, obviamente, com isso, o que vai acontecer? É claro que o resultado no curto prazo vai vir pior. Bruno, isso é uma surpresa para você? Óbvio que não. Isso aqui é dado, basicamente, tá? Eu concordo 100% com o que esses analistas estão falando. O preço da celulose vai piorar, as receitas dessas companhias vão piorar, elas vão gerar menos caixa, vão gerar menos lucro. Isso é normal, isso é ok, tá? Não tem nenhuma novidade nesse sentido. E para você ver que não é só um analista falando, é a mesma coisa que acontece com o Bradesco BBI, rebaixando a recomendação para neutro, ou seja, não vale mais a pena você comprar nesse momento. Justamente porque a gente tem essa questão toda relacionada ao setor de papel e celulose, muito puxado por demanda da China, muito puxado também por preço de celulose, tá? Perceba, olha o que eles falam. O valor é mais próximo do justo considerando os preços de celulose e kraftliner que ainda estão modelados acima dos níveis normais de 2023. Ou seja, eles entendem que hoje Klabin está negociando no seu preço justo. Não tem muito para onde ir. E de fato, isso não vai mudar. No curto prazo, eu não vejo Klabin saindo de onde ela está negociando no momento.
3,70, 3,80, 3,60. Vai ficar por aí mesmo. Por quê? Porque você não tem triggers nesse ano, pelo menos, não para essas empresas trazerem resultados cada vez mais robustos. Agora, isso significa que não vale mais a pena você comprar? E é aqui que eu mudo a opinião. É aqui que eu vejo do lado contrário, na verdade. Perceba, a gente está olhando aqui para um cenário de curto prazo, onde as ações, apesar de gerarem bons resultados, não é que elas estão gerando prejuízo, apesar de gerarem resultados bons, não são resultados extraordinários por conta do setor, as cotações estão baixas, certo? As cotações estão, vamos colocar assim, estão amassadas. A gente pode colocar nessa palavra para você conseguir entender. Agora, a gente vai esperar tudo isso começar a voltar a crescer para comprar as ações? O mercado é eficiente, ele tende a ser eficiente. Ou seja, à medida que o setor volta a ficar aquecido, que o preço da celulose volta a aumentar, que a gente passa a ter mais demanda pelos produtos, o que vai acontecer? O mercado já vai ter antecipado isso, as ações já vão ter subido. E como a gente está aqui olhando por uma estratégia de longo prazo, onde a gente quer comprar boas empresas a bons preços para lá na frente colher os dividendos, não faria sentido eu só comprar a empresa que eu já acredito em momentos onde as cotações estão mais altas. E o cenário é mais otimista, tá? Que o cenário é melhor. Por quê? Porque eu não estou ligando para o curto prazo, e sim para o longo. Então, ou seja, se eu fosse um trader, eu não compraria de fato agora. Por quê? Porque não tem perspectiva de alta nenhuma nas ações. Mas, como eu quero acumular ações para no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, eu começar a ganhar muito dividendo a partir daquela empresa, eu prefiro comprar nesses momentos, onde as cotações estão amassadas, do que esperar aquilo subir para 4, 4,50, 6 reais. Klabin 4, Klabin 3, falando aqui de Klabin. Ou seja, parece muito ilógico em uma pessoa que segue uma estratégia de longuíssimo prazo, como a estratégia previdenciária que eu prego aqui no canal, ficar seguindo recomendações que são pautadas em cenários de curto prazo. Então aqui que está a grande diferença entre uma estratégia previdenciária e uma alocação tática. Uma estratégia que, mesmo se baseando em fundamentos, você faz um giro maior na carteira. Ah, Bruno, está errado fazer isso? É claro que não, gente, não está errado. Cada um tem sua estratégia. E o trabalho do analista é esse mesmo. Ele precisa olhar tudo no mercado naquele momento. Ele precisa fazer recomendações de acordo com todas as oportunidades que tem na bolsa. Agora, se você é um cara que tem uma estratégia previdenciária e você ficar sempre aí girando a sua carteira, vendendo as ações que você gosta, porque elas não estão a preços atrativos, e só voltando a comprar depois, você vai estar fazendo um desserviço para você mesmo, porque você não vai estar aproveitando os bons níveis de preço para comprar boas ações e depois ter um yield on cost altíssimo na sua carteira. Tá? Então perceba disso, coloque isso na sua cabeça e pense, o analista não está errado. Use o trabalho dele para entender as projeções, para entender o que está acontecendo com o setor. E a partir disso você fala, opa, é uma empresa boa, que está passando por problemas, talvez em questão de setorial, né? Ou seja, não vai ser muito bom nesse ano, o resultado não vai vir tão forte assim, mas é uma empresa que eu acredito e gosto. Por isso eu vou aproveitar esses bons momentos, que é o que eu tenho feito no canal. Então perceba, quando a gente vê esse cenário aqui de queda de preço-alvo, né, deles cortando, eu falo assim, opa, eu estou comprando uma boa empresa, que eles já avaliaram que era uma empresa boa, porque tinha perspectivas melhores, mas agora como está a perspectiva pior, eles estão rebaixando o preço, isso significa que eu vou comprar mais barato. E depois, muito possivelmente, essa empresa vai convergir para subir novamente. Por quê? Porque é tudo eficiência de mercado no final do dia. Resultados melhores, cotações melhores. Resultados piores, cotações piores, tá? E aí a gente tem que sempre ter a racionalidade e o coração leve de conseguir fazer aportes em momentos onde as pessoas estão pedindo para a gente parar de comprar ou vender ou começar a girar carteira. É isso que te faz um vencedor. Luiz Barsi está aí para comprovar isso pra gente. Beleza? Então, para resumir, sim, gosto muito de Klabin, continuo comprando nesse momento, acho que abaixo de 3,70 é um ótimo preço. Lembrando, tem um preço teto de R$4, mas 3,70 para baixo é um aporte muito certo para mim, eu já tenho falado isso para vocês há bastante tempo, como tenho feito aqui de forma pública no canal. Então, continuo comprando, continuo acumulando as ações, mas não viso receber um resultado gigantesco no curto prazo. Eu nem ligo, para ser bem sincero com isso. Ligo sim ter boas empresas, me tornar sócio de bons negócios, lá na frente trazer os dividendos. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!